Olá, vamos para mais um vídeo. Estarei hoje, vou fazer aqui um jaleco, entendeu? Vamos estar cortando aqui esse tecido para fazer um jaleco. Esse jaleco, ele é de zíper. É zíper, bolso na frente. Aí eu vou iniciar o corte aqui para quem quiser, né, ter as dicas aí como cortar um jaleco. Essa minha cliente, ela é bem magrinha. Ela tem 84 de busto, 72 de cintura, 96 de quadril. As costas, o ombro a ombro, eu coloquei aqui, ó, 34. Ela é bem pequenininha. Então, aí dividido as costas aí por 2, tá? Pega a fita, começa aqui, ó, para poder colocar a medida no caderno, tá? Para quem quer aprender aí, ó. Coloquei 34 ali nas costas, então eu vou dividir por 2 aí, ó. Foi 17. O busto, 84 dividido por 4. O busto é por 4, tá? Aí pega a fita, dobra e vai. Dobra de novo. Dividido por 4 dá 21, tá bom? No busto. Minha cintura, 72. Dividido por 4 também, ó. Ó. Dobra aqui. Dobra de novo. Fica 18, tá? E o quadril da mesma forma. 96 dividido por 4, ó. Dobra no meio aqui, botando aqui, ó. 96, dobra de novo. Muito fácil, ó. Vai ficar 24. A medida do quadril. E o comprimento, ela não quer muito comprido, ficou 85. Então, vamos dar início aqui vou traçar esse jaleco. Primeiramente, passo um risco aqui em cima, ó, onde eu vou começar. A gente começa, né, de cima para baixo. Passo o traço o risco para marcar. Esse jaleco, ele é de zíper. Então, ele não precisa muita coisa aqui Entendeu? Ele é gola, aquela golinha de padre que se fala, né? Golinha em pé. Eu só vou deixar um centímetro aqui, ó. 1,5 cm, digamos. Vou passar um risco de cima a baixo, que é onde eu vou deixar, onde eu vou pregar o zipo, tá bom? Então, eu vou passar um riscozinho aqui só para onde eu vou pregar o zipo. Eu vou marcar aqui bem estreitinho, de cima a baixo. O comprimento, aí pega a fita aí, ó. Já desce marcando aqui o comprimento. Eu vou pôr aqui, tem, né, o 85, eu deixo mais aí 5 centímetros mais 5 centímetros para barra, viu? Eu tenho que deixar lá o desconto da barra. Aí eu passo o traço lá onde eu vou cortar. Entendeu? Passo o traço onde eu vou cortar. Ó. Agora eu vou medir aqui, ó. Medir a largura aqui das costas. 17, né? Então eu vou colocar aqui 17, vou deixar mais um para onde eu vou cortar, porque tem que deixar o desconto da costura, tá bom? 1 centímetrozinho só. A cava, ela é... Aqui ele vai ter um recorte no meio, tá bom? Esse aqui ele tem um recorte para fazer aquele detalhes, né? Bem bonito, aquele recorte no meio aqui. Aqui eu vou colocar o bolso. Então vamos deixando os desconto aqui. Eu vou colocar
Vou pôr essa cava maiorzinha porque eu vou fazer aquele recorte aqui, então ela vai diminuir. Aí eu deixo ela maiorzinha, vou botar ela com 20 aqui, essa cava. Mas ela vai ficar... quando eu for costurar, quando eu montar tudinho, ela vai diminuir um pouquinho. Ela vai ficar com 18 centímetros, sabe? Cava, porque a menina, ela é bem magrinha. Mas eu vou colocar 20 aqui porque eu vou recortar aqui, ó. E aí ela vai encolher um pouco aqui. Entendeu? Aí aqui, ó, o busto dela é 84. Mas, igual como eu tô explicando, vai ter um recorte no meio. Tem que deixar o desconto do recorte. Entendeu? Então, ali é... Ó, eu vou medir o busto na direção da altura da cava, viu? Primeiro eu meço a cava, eu deixei 20. Aí eu vou medir aqui, o busto ali era 21, né? Então eu vou deixar ainda o desconto aqui para... porque eu vou ter esse recorte e ele vai ter que deixar tecido aqui. Quando eu costurar é que ele vai se encaixar, tá bom? Eu vou deixar aqui 3 centímetros aqui para esse recorte. Primeiro eu então eu vou colocar aqui, ó, 24, entendeu? Aumentei 3 centímetros porque vai ter um recorte no meio. Aí eu deixo aqui 2 centímetros lá onde eu vou cortar, entendeu? Que é a sobra aqui do recorte. Aqui, ó, bem aqui, onde vai ser o decote, né, que vai ser a gola, vou colocar só... vou colocar aqui 6 centímetros e meio. Quando eu costurar, que vai entrar mais um pouquinho, né? Então ele aumenta mais, ele vai ficar com 7 centímetros. Mas a gente tem que dar um desconto, né, gente? A gente tem que estar sempre deixando um desconto. Eu não vou cortar um decote bem grande, porque ela é uma menina magrinha. Aí a gente vai dar essa quedazinha aqui da cava, ó. Pega a régua e desce aqui, ó, no ombro. Desce aquela quedazinha do ombro, né? Desce e sobe aqui, ó. Ela tem uma queda, né? Ela desce aqui, né, o conjunto da cava e sobe aqui do lado do pescoço. Ó. Aí aqui, ó, eu vou descer 6 centímetros também aqui, tá? Porque vai ter a golazinha em pé. Vou botar aqui, deixar ela com 6 centímetros aqui, essa cavazinha aqui, ó. Eu pego a régua e já vou detalhando aqui, ó. Então, a gente vai fazendo aqui, montando um quebra-cabeça, tá? Porque costura é arte, né? A gente vai montando, a gente vai fazendo e vai acontecendo. Entendeu? Vai fazendo e vai acontecendo. Aí aqui, eu vou usar essa régua para fazer a cava. Tá, eu risco aqui. Aqui é um segredo, gente. É um segredo isso aqui. Aí, ó, eu vou deixar mais aqui, vou fazer outro traço aqui para me deixar uma sobra aqui, ó. Uma sobra. Não vou cortar exatamente não, eu marquei a cava, vou deixar uma sobra. Porque eu vou fazer um recorte aqui agora e vocês vão entender esse negócio. É muito bom. Porque ele vai ter um recorte aqui no meio, né? Então, vocês vão entender agora. Eu vou marcar aqui a altura da cintura dela. 38, né? Vou pegar aqui de cima, vou marcar com aqui, ó, 38, vou marcar mais ou menos a altura que vai ficar como se fosse a altura da cintura. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou colocar a cinturinha dela é 18. Então eu vou entrar um pouco. Quer dizer, é lógico, né? Ela é mais estreitinha aqui. Mas eu vou deixar tecido. A gente recorta na hora aqui. Não tem pince, né? Então, mas a gente recorta no lugar do... Dá uma entradinha no lugar do recorte. Entendeu?
Vou colocar aqui, ó, 23, porque aqui tem essa... Vou pôr aqui menos um pouquinho, 23, depois eu regulo. Eu vou tirar o excesso aqui na hora que eu for pôr essa costura, esse recorte no meio. Aí aqui, pra mim basear aqui a altura do quadril, entendeu? Da cintura, eu vou colocar aqui mais ou menos 22 centímetros para baixo, entendeu? Vou descer, ó, da onde eu marquei a cintura, eu vou descer mais 22 centímetros aqui, ó. Eu desci, né? Para mim ter uma posição onde eu vou marcar o quadril, entendeu? O quadril dela lá tá, ó, 94 dividido por 96, dividido por 4 dá 24, tá bom? Então, mas aí como tem esse recorte no meio, eu vou deixar a sobra, vou deixar sempre 3 centímetros por recorte. Aí daria 24. Então, aumentei 3 centímetros, vai ficar com 24 centímetros. Não, é 24, né? Eu aumentei 3 por 27, entendeu? Às vezes eu troco, não tenho as palavras, mas vamos corrigindo aqui. É 24 a medida dela depois de pronto, entendeu? Mas aqui, como eu tô deixando 3 centímetros com a costura que eu vou... O recorte no meio aqui que vai ter, então tem que deixar espaço. Aí o que eu vou fazer? Eu pego essa régua e vou riscar aonde eu vou cortar, ó, tá? Risco. Vou deixar ele mais abertinho. Aqui mais... vou abrir mais um pouquinho para ele não ficar muito estreitinho esse jaleco. Abre mais um pouquinho, entendeu? Na parte de baixo. Ó. Pra ele ficar mais abertinho um pouquinho. Aqui, ó, tá com 27. Deixa ele lá mais embaixo com 29, entendeu? Aumenta mais uns 2 centímetros para ele ficar mais abertinho. Aí eu passo esse risco aqui, ó, de cima a baixo, onde eu vou cortar e vou deixar aqui a sobra da costura, né, gente? A gente tem que sempre deixar a margem para costurar. Só um pouquinho. Aí tá, eu desenhei aqui, mais ou menos aqui, né? O comprimento, a largura do jaleco. Aí agora vamos criar aquele recorte no meio. Eu pego a fita aqui, vou marcar, vou medir na altura da cintura aqui, ó. Vou medir na cintura, né? Eu vou pegar aqui, ó. Peguei, vou medir aqui na altura da cintura, vou medir a cintura e marcar o centro onde eu vou criar esse recorte. Aí eu vou pegar a minha fita aqui, ó, e dobro ela, que é para me centralizar. Eu gosto de centralizar pela cintura, entendeu? Pela cintura. Então, aí eu pego e vou riscar de cima a baixo essa largurinha aqui, ó. Deu 12 centímetros. Eu vou riscar até lá embaixo essa largura aqui, que é onde eu vou criar uma costura. Eu vou riscar aí aqui, ó. Entendeu? Vou trazer esse risco aqui, ó, de cima a baixo. Ó, vou passar um risco. Que aqui é onde eu vou passar uma costura. Eu vou criar um recorte. Entendeu? Para modelar aqui o jaleco, para ficar bem bonito. Pensa num jaleco bem bonito, entendeu? Aqui, ó. Passei um risco aqui, ó. Que aqui vai ter um recorte. Bem bacana. Eu estou explicando de uma forma bem prática. Bem prática. Eu não vou cortar todo. Até lá embaixo. Eu vou costurar aqui tudo. Mas um único lugar que eu tenho que cortar, que não dá certo riscar e costurar, essa parte de cima, porque faz uma curva, né? Tem essa modelagem aqui. Eu vou pegar essa réguazinha aqui, ó. Tem essa modelagemzinha aqui que ela faz uma curva. Então, pra gente costurar ela sem cortar, sem recortar, fica muito ruim. Aqui eu passo uma costurinha, um riscozinho aqui, ó, marcando a altura da cintura, né? Que eu risquei aqui, mas eu vou passar um riscozinho aqui de lápis, aqui de leves, pra mim saber aonde que eu vou entrar mais um pouquinho aqui pra fazer a cinturinha, né, dela. É uma menina, uma manequim bem mesmo bonita. Então é bem fininha, magrinha ela, e tem que ficar bem modeladinho o corpo, né? A roupa tem que cair bem no corpo. E eu gosto de fazer aqui a roupa sob medida. Então eu não tem como fazer de qualquer jeito. É sob medida. É pra cair
bem no corpinho dela. Olha, eu pego essa régua, divido aqui, ó, como ao meio da cava, entendeu? Eu marco aqui, ó, como se fosse o meio da cava e vou fazer um recorte aqui, ó. Vou fazer o risco, ó. Usando a cava aqui, a régua da cava, eu pego e faço esse risco, assim, ó. Eu faço esse risco aqui, ó. Né? Marquei. Ó. Você viu que eu fiz uma curva? Eu marquei. Aí agora eu vou recortar. Aqui que tá o mistério. Muito prático, muito bom. Porque às vezes as pessoas cortam de cima a baixo. Então, criou, né, duas peças. Né? Tipo assim. Que aqui o pano tá dobrado, gente. Tô falando assim. Toda vez que vocês for cortar uma roupa, dobre o tecido. Porque aqui é a parte da frente. Tá dobrado, tá bom? As duas bandas a gente corta de uma vez só. Porque o tecido tá dobrado. Então é bem explicadinho. Porque quem já sabe costurar sabe que temos que dobrar o tecido. Mas quem está aprendendo, às vezes, né, pode pegar um tecido e estica na mesa, mas não dobra. Se não dobrar, vai ficar errado. Então é dobrado, porque aqui é as duas partes ao mesmo tempo. Ó, dá para entender? Tá dando para ver aí que eu risquei aqui, ó, que eu vou criar aqui um recorte no meio. Eu vou criar aqui um recorte no meio. Porque essa roupa aqui, ela tem esse recorte no meio e ela tem um bolso. Ela tem um bolso aqui, ó. Aí eu vou... Mas esse bolso, ele é colocado por fora. Ele é colocado por fora, pregado por cima aqui, ó. Mas tem que ter a altura certinho, né? Então, a gente marca. Da cintura para baixo aqui, eu vou marcar aqui 10 centímetros abaixo da cintura, que é o lugar que eu vou costurar esse bolso. Entendeu? Mas vamos lá, vamos recortar essa parte aqui primeiro. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar lá embaixo, a parte da barra já deixei o desconto aqui, né? Deixei 5 centímetros aqui, ó. Deixei 5 centímetros para fazer a barra, então tá tudo medidinho certinho. Vou cortar, ó. Vamos cortar nossa roupa. Nosso jaleco. Aí tá. Aí eu já corto aqui lá onde eu risquei. Corta aí na margem onde vai ficar para costurar. Cortei. A gente vai cortando aqui. Aí aqui, ó, essa parte aqui da cava, eu não corto onde eu risquei. Eu vou deixar uma sobra. Ó, eu deixei aqui uma sobra, gente. Aqui é que tá o mistério. Eu não posso cortar rente onde eu marquei, porque quando eu for costurar esse recorte do meio aqui, ele vai faltar tecido. Então, por isso a gente tem que deixar uma sobra, entendeu? Eu vou deixar aqui os 3 centímetros aqui sobrando. Depois a gente recorta o que sobra. Depois que eu costurar, eu venho recortando tudo certinho as sobras de tecido, entendeu? Aí aqui, ó, corto o ombro, corta aqui onde é que vai ficar o decote. Aí eu vou abrir aqui, né? Porque o tecido tá dobrado. Eu vou abrir aqui porque ele tá dobrado, então eu tenho que recortar as bandas. Tá? Mas eu deixei a sobra, gente. Eu deixei a sobra onde eu vou costurar. Esse jaleco é de zíper, então ele não tem trespasso. Ele não tem trespasso de botão. Ele é para ficar rente, ele é para ficar certinho, né? Só tem que deixar a sobra da costura, onde vai pregar o zíper. Aí aqui, ó. Olha. Aqui é onde eu faço, onde tem, o segredo vem aqui, ó. Eu não corto até lá embaixo, gente. Eu vou cortar só aqui, ó. Só onde eu fiz aquela voltazinha, ó. Eu levo esse recorte só até na cintura. É bem mais prático. Vou levar esse recorte só até na cintura. Não tem necessidade de eu partir a roupa toda, entendeu? O jaleco até lá embaixo, esse recorte. Ó.
Tá vendo aqui, ó? Eu cortei só até aqui, na altura da cintura, ó. Porque quando eu for costurar, né? Aí ele se ajeita. Eu vou costurar aqui, ele vai se ajeitar. Olha, ele vai se ajeitar aqui. Aí quando a gente vai costurar, ele dá uma encolhida. Entendeu? Você tá vendo aqui, ó? Quando eu pego aqui para costurar, ele deu uma encolhida. Tá vendo? Se eu não tivesse deixado aqui maior, ó, essa volta aqui, ó, quando você costura, ela encolhe. Ela dá uma encolhida. Aí essa sobra da parte de cima vai sobrar na parte de cima. Ela vai sobrar na parte de cima. Aí eu pego e recorto, ó. Tá entendendo aqui o mistério? Aí, ó, sobrou uma ponta, tá vendo? Quando eu trespassei aqui, quando eu juntei aqui para costurar, ó, quando eu juntei aqui para costurar, ele sobrou, tá vendo a pontinha, a ponta que eu... Agora eu vou recortar no lugar que eu tinha riscado, entendeu? Aí, ó, se eu colocar normalzinho aqui, ó, tá vendo? Fica tudo certo, né? Mas se eu colocar aqui como fosse costurar, ó, você viu? Tá dando pra ver aqui, ó, como sobrou? Esses aqui são os segredos, as dicas de costura. Dica de costura, não tem necessidade de eu tirar esse pedaço até lá embaixo. Só em fazer essa curvazinha assim, ó, aqui, essa modelagem aqui, quando eu costurar, ela fica bacana, fica muito bom. Aí eu sigo a costura até lá embaixo, entendeu? Eu sigo a costura até lá embaixo com 1 centímetro. Aqui no meio, no lugar da pence, no lugar da pence, né, da cintura, que eu quero dizer, no lugar da cintura, que eu marquei, que é a altura da cintura, é muito importante você medir a altura da cintura. Aqui você pega e entra mais, 1 centímetro a mais, 2, né, digamos. Eu falo assim, 1 centímetro porque tá dobrado, né? Aí você dá mais uma entradinha além da margem de costura que você deixou. Tipo assim, lá para aqui descendo, você vai costurar só 1 centímetro, né? Dobrado que se torna 2. Mas quando estica, se torna 2. Mas quando junta, é 1 centímetro, né? Do lado do outro. Aí você costura até lá embaixo. Mas aqui na cintura, você vai dar aquela entrada para poder criar, modelar a cintura. Entendeu? Modelar a cintura. Aí aqui, a fita, você vai usar a fita. Ó. Você vai usar a fita até ficar na medida que eu tirei. Entendeu? Que ali, ó, quando eu costurar, ela tem que ficar com 18, digamos, né? Ela tem que ficar com 18, porque a medidinha dela lá, se for para pôr rente com ela, com a medida dela, é para ficar mais ou menos 18 centímetros aqui na cintura. O quadril é para ficar, depois de pronto, 24 centímetros. Vocês estão me entendendo? Mas quando eu fui cortar aqui, ó, deixei a margem, eu deixei sobra, porque tem esse recorte no meio, entendeu? Então, quando eu costurar aqui, ele vai se ajustar. É detalhes que é muito importante a gente entender. Aí aqui, ó, vai sobrar, né? Então eu pego a minha tesoura e recorto. Recorto o excesso que sobrou da parte de cima. Entendeu? Aí aqui, tudo ok. Eu vou colocar o alfinetinho e vou cortar as costas. Ó, aí eu coloco o alfinetinho aqui pra não fugir, né? Coloquei o alfinetinho aí, tá bacana, entendeu? Pra me cortar as costas. Muito bom. Aí o que que acontece? Tá aqui, ó, o meu primeiro molde, que é a parte da frente, tá aqui cortadinho. Agora vamos cortar a parte das costas. Aí vamos ajeitar aqui o tecido para terminar de cortar o jaleco. Ele é muito simples, muito bonito e prático, né? É lógico que quem tá aprendendo é uma coisa difícil, né? Mas quem já tem uma noção de costura, talvez eu possa estar ajudando, né? Eu espero estar ajudando alguém aí que queria fazer um jaleco e não se garantia na hora de cortar. E eu vou estar filmando na hora de costurar também, que é para ajudar, né? Como costurar. Muito prático.
Ó, eu arrumei aqui o tecido na mesa e agora eu vou usar o meu molde da parte da frente para recortar as costas. Eu vou pegar aqui e vou colocar aqui em cima, deixando a parte de cima sempre maiorzinha, né, gente? Aquela queda do ombro aqui, ela tem que cair para frente, ela não pode cair para trás, ela não pode ser cortada reta com a frente. Isso são muito importantes. Muita gente às vezes vai fazer uma roupa e corta a frente na mesma medida da... Corta as costas na mesma medida da frente. Não é assim. Esse ombro, ele tem uma queda, então ele tem que ficar maior, tá bom? Aqui eu vou deixar mais largo um pouquinho aqui nesse recorte das costas, porque tem que ter um recorte nas costas, porque vai ter um trespasso, vai ter uma abertura lá, né, na parte de trás. Na parte de trás vai ter uma abertura. Então, eu vou deixar um tecido assim. Eu não posso seguir a mesma medida da frente, porque tem que ter tecido sobrando lá para me fazer o trespasso lá embaixo, tá bom? Lá na parte da barra, parte das costas. Aí, o que que acontece? Eu vou... Vamos... Vamos medir aqui o ombro. Eu vou deixar aqui 5 centímetros, né, acima, para a queda de trás cair para frente, ó. Eu subo aqui, ó, da onde eu risquei aqui, eu coloco 5 centímetros e levanto mais 1 centímetro onde eu vou cortar. Ó, da onde eu vou costurar, eu marco aqui, ó, 5 centímetros e deixo mais um para onde eu vou cortar, ok? Aí aqui, ó, eu deixei mais larguinho, né? Porque vai ter um trespasso. Vai ter um trespasso aqui embaixo. Na parte de trás. Uma abertura. Isso tem que ficar bacana. Eu pego a régua, né, e risco. Ó, eu vou riscar. Deixando 3 centímetros de margem de tecido, de sobra, né? Ó, uns 3 centímetros dá pra resolver isso. Aqui, ó. 3 pra cá, sobrando. De cima até lá embaixo. Eu vou... Depois eu tiro o excesso da parte de cima. Mas embaixo eu vou utilizar, né? Eu vou precisar desses 3 centímetros para fazer aquele trespassozinho, entendeu? Aí eu risco, ó. Risco certinho aqui. Eu risco da onde eu deixei, ó, da onde tá o risco, né, gente? Da onde tá o risco da primeira aqui, onde eu vou costurar, porque a gente não conta com essa sobrazinha aqui que eu, entendeu? Que eu deixei para costura, não. Eu conto os 3 centímetros da onde, aqui, ó, da onde eu vou costurar aqui na parte da frente, eu conto deixando também aqui essa margem de tecido sobrando, porque lá embaixo vai ter uma abertura, que é a parte de trás. Todo jaleco gosta de ter uma abertura atrás, né, para ficar bonito. Aí então eu vou deixar aqui essa aberturinha, ela vai ficar ela pode ficar com uns 23 centímetros. Vou marcar bem aqui, assim, não precisa ser muito grande. Vou marcar aqui a altura, né? A altura onde eu vou deixar a abertura. Os 23 centímetros de aberturinha lá atrás. É só um charme, tá? Aí aqui, ó, eu vou utilizar... Vou marcar aqui as costas, né? As costas aqui, a largura das costas, né? Que ali ela é bem magrinha. Eu tenho que deixar do mesmo jeito que eu cortei aqui a frente, ó. Para ficar com 34 depois de pronto, né? Que é 17. Eu vou deixar 1 centímetro a mais aqui, mais larguinho, para onde eu vou cortar. E depois costurar e ficar na medida certa, correta. Aí tá aqui, ó. Eu vou... Aqui, dessa parte aqui, da parte da gola, eu desço 3 centímetros para pregar a gola. Eu vou deixar aqui, ó. Eu medi 6 centímetros
e meio, né? A questão do pescoço aqui, a largura aqui, ó. Porque quando eu for costurar, ela vai ficar com 7 centímetros aqui. Aí, ó, a parte das costas, ela desce uns 3 centímetros aqui, ó. Entendeu? Nesse decote aqui, ó. Que é onde eu vou pregar a gola. Ele não pode ficar grandão. Eu não posso cortar um buraco grandão aqui, porque senão vai ficar folgado aqui. Essa gola vai ficar muito grande no pescoço dela. Aí a gente corta, vai, é melhor ir cortando de pouco. E se caso ficar, ver que vai ficar apertado, a gente vai recortando, entendeu, gente? É só para ter uma noção. Essa medida é a medida da cliente que eu tô fazendo. Mas quando você for fazer outra em outra medida, então, se precisar aumentar mais um pouquinho, você aumenta mais um pouquinho. Então, a questão aqui é só para ter uma noção, tá bom? Não é que vocês vão cortar um jaleco nessa mesma medida, não. Essa é a minha medida, a medida da minha cliente. Aí vocês vão fazer outro aí na medida da pessoa que você vai fazer, entendeu? Só para ter uma noção. Essa aulinha que eu tô dando aqui é só para ter uma noção de corte de costura, tá bom? Aí aqui, ó. Aí eu vou passar um risco onde eu vou cortar, né? Que fica o outro risco onde eu vou costurar. É 1 centímetro, gente. Essa costura do ombro não precisa deixar ela muito grande, muito pano para costura, não. A gente costura ela com pé de máquina, entendeu? Pé de máquina, porque ela vai ficar uma costura muito bem feita, bonita. No ombro não se deixa muita costura, né? Na cava também não. Quando você vai pregar, é um pé de máquina, tá bom? A gente deixa sobra nas laterais, que é a questão de ter que, às vezes, folgar um pouquinho. Às vezes, é melhor deixar aí uns 2 centímetros aqui, para não ficar tão pouco, tá? Porque se caso quiser folgar um pouquinho, é bom a gente deixar uma sobrazinha. Aí aqui, ó, esse recorte eu fiz ele só na frente, tá bom? Não é necessário fazer ele nas costas, esse recorte da frente aqui. Não é necessário fazer ele nas costas. Então, lá nas costas eu vou colocar pence. Vou colocar pince, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou passar um risco aqui, medir na cava. Mas, é igual eu falei, ela não pode ser da mesma espessura da frente. Ela tem que sobrar um pouquinho, tá bom, gente? Aqui a gente corta. Se for preciso recortar, tirar algum excesso de tecido, a gente tira, tá bom? E aqui também eu vou dar o desconto, né? Que ela vai na parte das costas, igual eu disse. Não vai ter esse recorte. Digamos assim, ó, ela também... A roupa, a parte da frente tá bem mais larga devido a esse recorte. Eu vou colocar uns alfinetinhos aqui, ó. Digamos que eu coloco uns alfinetinhos para tirar o excesso da costura que eu vou fazer aqui no meio, né? Do recorte. Entendeu? Que é 2 centímetros aqui que eu deixei aqui, ó. 2 a 3 centímetros. Eu deixei um pouquinho a mais para não correr o risco de ficar apertado. Mas aí eu coloco aqui os alfinetinhos aqui, reduzindo aqui, entendeu? Porque aqui vai ter um recorte. Aqui nas costas não vai ter recorte, entendeu? Só vai ter uma pencezinha aqui, para poder dar uma regulagemzinha aqui. Só isso. Então, aí, é isso. Quando eu confiro tudo certinho, porque aqui, ó, o busto dela é 21, né? Então, eu tenho que deixar a mesma medida atrás, né? Tudo certinho, tudo é medida, gente. A questão da roupa ficar boa é conferir as medidas, tá bom? Então, eu estreitei um pouquinho, né? Porque como a frente tem o recorte, as costas não tem recorte. Ela só tem o recorte no centro, né? No meio. As costas, ela vai ter só um recorte no meio, mas não vai ter esse recorte aqui, né? Que eu fiz, que eu criei aqui, né? Da parte da frente. Não vai ter esse recorte do meio. Aqui, ó, da peça. Tá entendendo, né? Que vocês estão vendo aí? Vai ter só um recorte lá no meio das costas, mas não vai ter esse outro recorte aqui no meio da peça. Então, eu acho que tá dando para entender, né? Eu espero que eu esteja ajudando alguém, tá bom? Aí eu confiro tudo certinho e tal. Aí eu vou. Quando eu vejo que tá tudo ok, eu meto a tesoura, que eu não tenho medo não, sabe? Corto logo, sim, não tenho medo, né? Porque eu já aprendi, graças a Deus, eu já sei.
E eu espero que vocês aprendam mesmo, quem tá aí ainda engateando, entendeu? Eu espero que essa aulazinha aqui ajude, entendeu? Ajude vocês aí, entender? Não tenha medo não, é confiar em Deus e pôr em prática, tá bom? Pega aí um papel e risca, faz um molde no papel, guarda, escreve tudo aqui, ó, aumenta aqui, entra aqui, tipo assim, isso aqui, se vocês guardar o molde no papel, quando vocês precisar, você só vai pegar o molde e acrescentar as medidas da cliente, entendeu? Só vai acrescentar mais um pouquinho para dar tudo certo. Cada medida é diferente, né? Cada medida é diferente. Aí aqui eu sigo cortando. Corto. Tudo certinho, já tá riscado. Aí a única coisa que eu vou cortar assim, agora eu vou abrir essa parte das costas aqui, né? Aí eu vou tirar um pouco do excesso, da partir da altura aqui desse trespasso. Então a parte de cima aqui, ó, eu vou tirar um excesso, tá? Do tecido para ficar igual com o da frente. Não precisa ficar muito pano aqui no meio para costurar, não. Deixei, ó. Você viu que a sobra ficou só na parte de baixo que eu vou fazer o trespasso. Tipo assim, a parte mais larga. Aí aqui, na altura da cintura, você vai marcar também onde você vai fazer a pence, entendeu? Aqui, ó, você mede, eu risco para marcar a altura, entendeu? A altura da cintura. Aí você vai pegar a fita e vai marcar onde você vai fazer a pinça. Você vai fazer uma pincezinha no meio das costas dela, tá bom? Que é para modelar. Não tem recorte, mas tem essa pence, tá bom? Aí eu pego e risco, ó. Risco na parte aqui de um lado. Ó. Aí viro deixo a régua aí, ó, e já risco aqui, ó. Já sai todo, risco ao mesmo tempo, tá bom? E marca aqui onde eu vou. Eu gosto no meio da pinça aqui, eu gosto de marcar para poder onde eu vou entrar mais, né, gente? A gente entra mais aqui, a pinça vai desfiando, tá bom? Acredito que deu para ajudar bastante aí. E aqui, ó, se quiser riscar também, para ficar tudo marcadinho, eu risco, né? Pega a fita, a régua, né, e risca, ó. Você passa o traço onde você vai costurar, ó, risca aqui, levanta aqui essa parte de cima aqui, já risca lá, né? E já fica tudo marcadinho, ó. Tudo marcadinho onde você vai costurar. Olha como é prático, entendeu? Aí fica riscada a frente, riscada aqui, ó. Riscada, fica tudo riscadinho, ó. Entendeu? Muito bom. Aí eu vou cortar a manga. E a manga é muito prático a manga, né? A manga comprida, entendeu? É uma manga comprida, com jaleco, uma manga comprida. Muito bom. Coloca o tecido dobradinho, tudo tem que ser dobrado, né? Pra você fazer os trem e acontecer. Ficar tudo certinho. Aí, ó, ajeitei o tecido aqui pra cortar a manga. Eu meço aqui. Eu utilizo a cava, né? Pra me medir mais ou menos aqui, né? Quando eu vou cortar a manga, cada um tem um jeito, né? Eu acho muito prático essa forma aqui. Eu pego só aqui, ó. A cavazinha, já coloco aqui só pra mim ter uma noção. Aqui a parte de cima aqui, ó. Tipo assim, você não corta da largura que tá essa cava da frente, não. Ela tem que sobrar, porque ela tem aquela parte de trás é maior, então ela tem que sobrar.
Aí aqui eu vou dar um leve franzidinho aqui para essa manga não ficar aquela manga corrida. Então eu vou dar um franzidinho aqui em cima, né? Um leve franzidinho aqui para ficar bonita a roupa da moça. Aí aqui eu pego aqui, ó, vou medir aqui o tamanho da manga. O tamanho da manga dela. A manga dela tá com 58. Mas eu vou deixar mais, né? Porque a gente tem que deixar a sobra do punho lá, entendeu? Vou deixar aqui, vou colocar aqui sobrando aqui, porque aqui eu vou dobrar e colocar um elástico aqui, um elástico largo. Então eu vou colocar aqui 65, né? Já com a dobra que eu vou deixar aqui do punho, tá bom? E eu vou passar um risco aqui. Passei um risco aqui. Aqui ela vai ficar mais larguinha, porque vai ter um elásticozinho, né? Então, o punhozinho dela lá é bem estreitinho, o braço dela é bem fininho, mas eu vou deixar. Aí, depois de pronto, tinha que ficar... a medida do punho dela aqui é 16, olha, tão assim, bracinho fininho. Aí teria que, depois de pronto, ele tinha que ficar 8 centímetros, né? Mas eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar bem mais. Que eu tenho que pôr um elástico e regular com elástico, entendeu? Regular com elástico. Então eu vou deixar aqui uns 5 centímetros a mais para poder regular no elástico, ok? Aí eu vou passar um traço aqui, risco, ó. Riscou. Risquei. Risquei. Eu corto uma corto uma e aí pela outra eu corto a outra, viu, gente? Eu tiro o molde da outra. Só uma aí pra vocês verem aqui. Depois, quando eu estiver costurando, eu vou mostrar pra vocês aí. Tá? E, ó. E corta assim. Passo um riscozinho aqui só pra me fazer aqui uma... Ó, deu pra entender aqui? Tá. Vai ficar legal. Na hora que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar costurando aí, tá bom? Ok. Aí depois é só cortar a outra por essa e ok. Ah, tem um segredinho aqui, ó. Que eu tenho que tirar uma tira de cima a baixo para fazer o acabamento da parte da frente. Porque tem um zíper, né? Então tem acabamento. Tem acabamento. Ó. Eu tenho que utilizar, cortar também aqui, de cima a baixo, medindo. Ó, aqui, ó. Essa parte da frente aqui, ó, eu tenho que tirar uma peça, né? De cima a baixo. 2 peças, no caso, que são 2. A frente é 2, né? 2 faces. É muito importante isso aqui. Como que vai fazer esse acabamento? Vamos ficar querendo saber, né? Então, você pega o tecido aqui, ó. Tem que ter bastante tecido, né? Porque você tem que comprar mesmo para fazer a roupa bem acabadinha aí, para não ficar feia. Ó, eu vou cortar uma tira aqui, ó, de cima a baixo, seguindo o recorte aqui, entendeu? Que é para mim, quando eu for costurar o zíper, embutir, ó. Eu vou cortar uma tira aqui, ó. Recorta aqui no decote, tira aqui no ombro, a mesma espessura. Corta aqui no comprimento, ó. Tá? Eu vou abrir aqui, tá? De cima a baixo. Essa tira, ela não precisa ser muito larga, não. Ela leva mais tecido a parte de cima, né? Porque ela tem que ficar aqui, ó. Embutir aqui o zíper aqui, ó. Aí ela vai descendo aqui. Eu vou dar uma modelada nela aqui. Digamos que ela fique com... Ó. Não precisa ser muito larga aqui em cima, não. Uns 7 centímetros, digamos. Entendeu? Depois eu vou cortar o bolso. O bolso é simples também. Eu corto o bolso e vou pregar ele. Tá vendo? Na hora que eu estiver costurando eu mostro, tá bom? Aí aqui eu vou deixar uns 7 centímetros aqui, ó. Essa tira do acabamento do zíper, tá bom? Ó, pega
a fita e vai modelando aí. Aí lá na parte de cima aqui que você, mais pra cima aqui, ó, você pega e ela fica maiorzinha a parte de cima lá. Aí, corta, seguindo aqui essa, uns 7 centímetros aqui de espessura de largura, essa parte que eu vou fazer o acabamento na hora de embutir o zíper aí, tá bom? Parte do acabamento da frente. Muito bacana isso aqui, ó. Muito importante, viu, gente? Você vai pregar o zíper, mas não é para ficar um zíper pregado e sem acabamento. Tem que ficar bonito. Ó, tem que ficar bacana. E quando eu for pregar o zíper, eu tenho que usar esse paninho aqui, que ele vai ficar para dentro. Porque quando ela quiser abrir, deixar um pouco aberto, vai mostrar aqui o acabamento do zíper embutido, tá? Tá bom? Espero ter ajudado. E aí vocês comentem, curtem aí, se estão gostando, se eu estou ajudando, tá bom? E até mais para o próximo vídeo. Um abraço!